Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler com você do versículo 22 ao versículo 33. Em 2024, o ano da reconciliação, o ano que tem nos desafiado muito a rever a nossa relação com Deus, nosso nível de relacionamento com a palavra, com o Espírito Santo, com o discipulado. E eu creio que essa palavra vai nos desafiar e também nos ensinar alguns princípios que, por mais simples sejam, são sérios, necessários para a nossa caminhada de fé. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao 33, diz assim: E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. Uma outra versão fala: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Às vezes é bom a gente orar ouvindo o coração bater, sentindo que tem vida aí. Pai, eu quero te agradecer essa noite pelo privilégio de estar na tua casa mais uma vez. Oportunidade única, meu Deus, que pode mudar a nossa história, que pode mudar o curso da nossa vida. Uma palavra que sai da sua boca pode salvar uma pessoa para a eternidade. Por isso que, estando na tua casa e diante do teu altar e diante da tua palavra, nós abrimos o nosso coração desarmados e atentos para receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fala mais uma vez à tua igreja, fala conosco, responda-nos segundo as nossas necessidades, segundo as nossas carências mais íntimas. Fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém. Presta atenção, queridos. Nós estamos num decreto que vocês não vão cansar de me ouvir falar, que é um decreto extremamente desafiador. Viver, manter, sustentar
um relacionamento reconciliado com Deus, com o Criador, é muito mais desafiador do que nós imaginávamos. E nós temos aprendido que ser membro de uma igreja não é suficiente para sustentar uma reconciliação com Deus. Tem algo além de simplesmente estar numa igreja ou ser membro de uma igreja. Não só em relação à reconciliação, mas em relação à própria salvação. Nós não temos dúvidas que muitas pessoas que viveram dentro de igrejas, na volta de Jesus, elas não serão salvas. Porque o que garante a salvação não é estar dentro da igreja. O que garante a salvação é ser discípulo de Jesus, é ter nascido de novo, é andar em intimidade, num relacionamento pessoal com Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe na Bíblia e na vida, no ministério de Jesus, que existiam diferentes níveis de relacionamento com Ele. Esse texto, para mim, ele mostra assim 3 níveis com muita clareza. E que a gente vê esses níveis hoje. Aqui dentro nós temos esses 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro nível do texto é a multidão que estava na beira da praia. Jesus, ele estava na Galileia, vou situar você, ele estava na Galileia, na região da Galileia, onde tinha Tiberíades, Cafarnaum, tinha o mar da Galileia. É onde Jesus morou a maior parte do seu tempo de vida e de ministério, e aonde moravam a maioria dos seus discípulos, né? Porque alguns eram pescadores e o mar da Galileia era ali. E Jesus então estava ali. Ele acabou de fazer um milagre e de ministrar, de pregar para a multidão. Então, o primeiro grupo de pessoas que se relaciona com Jesus é a multidão. É a turma que fica na beira da praia. É a turma que, se tem milagre, eu estou ali. Se multiplica pão, eu como. Se tem mover de Deus, eu estou dentro. Mas eles não saem da praia, eles estão na praia. E esse é o primeiro grupo, e é o primeiro grupo que Jesus se despede deles. Jesus se despede dessa multidão que fica na praia, e os discípulos ele coloca no barco. Aí os discípulos entram no barco. Esse é o segundo grupo. Quando esses discípulos entram no barco, eles sobem para o monte para orar. Quando você for a Israel comigo, você vai visitar a Galileia e você vai entender a geografia do lugar. O mar da Galileia, né, um mar, é um grande lago. Quem conhece aqui a Lagoa de Cima lembra um pouco a geografia, só que lá tem muito mais montes, né? Mas a Lagoa de Cima que lembra, é um lago enorme, muito grande, e o entorno do lago são montes, onde tem o Golã, onde tem o monte das bem-aventuranças, e os montes no entorno. Jesus sobe o monte para orar. Enquanto isso, os discípulos entram no barco, porque Jesus colocou eles no barco e os despediu. Jesus sobe, a noite chega, a madrugada chega, e Jesus estava orando. Jesus desce, e quando Jesus desce, o barco já estava lá no meio do mar, porque o texto diz que o vento era contrário. Então, o primeiro grupo, como eu falei, de pessoas que se relacionam com Jesus, é a multidão, que não tem nome, que não tem compromisso, mas recebe das bênçãos, desfruta dos milagres, enfim, mas fica na praia. E o segundo grupo é o que entra no barco. É essa turma que rema. Essa turma que faz o barco chegar em algum lugar. Essa igreja está cheia de gente assim. Lá no retiro, gente, que alegria. Teve uma noite que nós paramos para tirar foto dos voluntários. Quase 50% das pessoas que fizeram o retiro foram voluntários, serviram em alguma coisa. É essa turma que pega no remo, que chega mais cedo, que está numa câmara, que está
fazendo alguma coisa para o barco chegar no seu destino. São os servos, os que têm prazer de serem úteis e que estão dentro do barco. Mas existe um terceiro grupo, esse é a minoria da minoria, que no caso aqui foi um só, que foi Pedro, que não se contentou em ficar na praia, que não se contentou apenas em servir, mas teve a coragem de descer do barco para viver um nível de relacionamento sobrenatural com Jesus. A maioria das pessoas, quando lê o texto, só vê o lado negativo, porque quando Pedro anda sobre as águas, o texto diz que ele olha o vento, que era contrário, e ele afunda. A maioria das pessoas só vê o lado contrário, o lado negativo, a falha de Pedro. Ah, mas ele afundou. Sim, mas foi o único homem da história que andou sobre as águas. Foi o único que teve a coragem de sair de um nível de discipulado e de relacionamento com Deus, com Jesus, para entrar num nível mais profundo, num relacionamento de mais intimidade, num nível de reconciliação mais íntimo que nenhum dos outros experimentou. Só ele teve. E baseado na experiência de Pedro, desse apóstolo, desse discípulo, nós aprendemos muito sobre reconciliação, nós aprendemos muito sobre relacionamento de intimidade com Jesus. E ele nos deixa lições tremendas nessa experiência. E são essas lições que eu gostaria de compartilhar com você hoje, para nós aprendermos juntos sobre a importância de termos um relacionamento de intimidade com Deus, de sustentarmos um nível de reconciliação, de intimidade com Deus. Então me acompanhe aí, nós vamos viajar junto nessa experiência. Primeira lição que eu preciso ter em mente na minha relação com Deus, e que eu aprendo aqui com o apóstolo Pedro, é o desejo de experimentar algo novo. Repete comigo: desejo de experimentar algo novo. Irmãos, por que só Pedro teve essa experiência? Eram 12 homens num barco. Os 12 viram Jesus. Os 12 se assustaram porque Jesus era madrugada. Por mais que eles estivessem acostumados com aquele ambiente, porque eles eram pescadores, pescar à noite era um hábito de pescador, então não era um problema para eles navegar à noite. Mas de repente eles olham e veem uma pessoa caminhando, aquilo ali eles nunca tinham visto. Então eles, desesperados, começam a gritar. É até cômico a cena. Você imagina 12 marmanjão com medo de fantasma. Já pensou que cena engraçada? 12 marmanjos dentro de um barco gritando: ah, o fantasma. É cômico até. Aí Jesus fala: não, não sou um fantasma, sou eu. E quando os 12 veem, os 12 assistem a cena, só um desejou descer do barco. A importância de eu canalizar os meus desejos na direção de Jesus. Porque desejos, sonhos, todos nós temos. E às vezes em muitas áreas. Não importa a sua idade. E uma das coisas que sustenta a vida são os sonhos, são os desejos. Quando uma pessoa não tem mais sonho, quando uma pessoa não tem mais desejo de viver, de alcançar mais nada, a vida perdeu o sentido para ela. Então, seja um adolescente, ou seja você já na melhor idade, desejar olhar para Jesus, se aproximar de Jesus, descer do barco e ir em direção a Ele, sair de um padrão natural que talvez eu esteja vivendo há anos,
sair de um padrão de experiência que eu já tenha vivido, experimentado anos, e sair desse nível e ir para um nível diferente, novo, desafiador. O ano da reconciliação nos desafia isso, a pegar tudo aquilo, eu desejo tantas coisas, e a pegar todos os desejos que talvez você tenha acumulado na sua vida, e canalizar esses desejos na direção de Jesus, para onde Jesus está apontando, desejar ter uma experiência nova com Ele, desejar viver algo novo com Deus, desejar de tal forma que correr risco não seja um problema, que me expor não seja um problema, porque essa foi a força do desejo de Pedro. E às vezes as pessoas não vivem experiências novas com Deus, porque elas têm uma vontade, mas têm medo de alimentar esse desejo, porque às vezes o desejo tem riscos. Vão rir de mim. Se eu fizer isso, vão rir de mim. Se eu me entregar para isso, vão zombar de mim. Com certeza riram de Pedro. Eu fico imaginando as cenas, irmãos, porque eram jovens, né? O Pedro possivelmente era o discípulo mais velho, os demais eram jovens, e jovem quando se reúne, irmão, é uma zoação só. Hoje eu cheguei aqui de manhã, tinha um me zoando aí, fazendo meme de mim. Eu entro na festa com eles, eu não tenho problema com isso, brinco com eles, abraço, mexo com todo mundo aí, tem problema com isso. Aí eu fico imaginando, 11 jovens num barco, um deles, que era o mais velho, desce e afunda. Quando esse cara voltou, irmão, você imagina a zoação que foi. Imagina João com o Tiago, olha o Pedrão todo molhado, famoso. Então era um risco, vão zoar. Mas Pedro foi o único que, mesmo molhado, pôde dizer: vocês estão secos, mas o único que andou sobre as águas fui eu. Desejar, independente dos riscos, desejar ir em direção a Jesus, desejar ter experiências novas com Deus, independente dos riscos. Essa é a primeira lição que eu aprendo e que me desafia, para eu não ser simplesmente mais um na multidão, para eu não ser simplesmente mais um que simplesmente está remando, e que é importante eu estar remando, mas eu quero ser mais do que alguém que está na praia, eu quero ser mais do que alguém que rema para fazer o barco chegar em algum lugar. Eu quero ser aquele que anda sobre as águas, eu quero ser aquele que tem experiências com Deus, que transforma a minha vida, que me faz ser uma pessoa mais íntima dele. Quantos querem isso? Então fala com a pessoa do seu lado assim: a primeira lição é desejar de todo o coração. A segunda lição que eu aprendo aqui com esse Pedrão é, além do desejo, é ter uma atitude em relação ao desejo. Porque, irmãos, sonhar e não agir é como se você sonhasse e não acordasse. O que dá sentido ao desejo é a ação. O cemitério está cheio de gente que morreu cheio de desejos. O que faz a diferença é quando o meu desejo me domina, ou eu o domino, ele faz parte da minha vida de tal forma que eu não consigo ficar na inércia, eu não consigo ficar parado, eu tenho que agir para transformar esse desejo numa realidade. E aqui vem um desafio tremendo aí para a nossa turma de jovens e adolescentes, que às vezes se sentem frustrados. Eu tenho um desejo de ser médico, eu tenho um desejo de ser um advogado, eu tenho um desejo de ser um empresário, eu tenho um desejo de ser isso ou de fazer aquilo. Que bom! O que você está fazendo para realizar esse desejo?
que você está fazendo? Quais as atitudes que você tem tido em direção a esse desejo? Porque é isso que vai fazer a diferença, essa é a lição. Agora, isso precisa ser aplicado também na nossa relação com Jesus. Quantos aqui querem, de fato e de verdade, é um desejo no seu coração, ser mais íntimo de Deus? Deixa eu ver. Eu vou perguntar de novo, e se você é sincero nessa resposta, eu quero que você levante as duas mãos e diga amém. Quantos aqui desejam de todo o seu coração ter uma vida de mais intimidade com Jesus? Glória a Deus. O que você está fazendo para esse desejo virar realidade? É essa a questão. Quanto você investe do seu tempo para isso acontecer? Quanto tempo que você diariamente deixa de estar numa rede social para ler a sua Bíblia? Amanhã começa as aulas do seminário. Você já se matriculou? O que você está fazendo em direção a esse desejo? Você precisa dar passos em direção a isso. Eu não consigo chegar no fundo da igreja com um passo. Para eu chegar nos fundos da igreja, eu preciso dar muitos passos. Mas se eu não der o primeiro, eu nunca chego. Às vezes, a ansiedade por resultados rápidos tem feito com que pessoas abandonem projetos que são eternos. Relacionamento com Deus, irmãos, muitas vezes não tem um resultado imediato, é uma construção. Relacionamento é construção. Intimidade conjugal é construção. Amizade é construção. Discipulado é construção. Intimidade com Jesus é uma construção diária. De eu acordar mais cedo para ler a minha Bíblia, de eu dormir mais tarde para eu ter um tempo maior de oração, de eu abrir mão de algo para eu ter mais tempo com Ele. É isso, eu dar passos, eu ter coragem de descer do barco e dar passos na direção dEle. Comece hoje, comece agora. Organize a sua agenda, coloque propósitos para o seu dia. Coloque aí no seu coração: eu não tomo café sem antes ler pelo menos um capítulo da Bíblia. Nós já fizemos isso algumas vezes. Eu não almoço enquanto eu não leio mais um capítulo da Bíblia. Eu não vou dormir se eu não tiver pelo menos tantos minutos de oração lá de joelho, ou adorando a Deus com louvor no meu quarto. Coloque isso diante de Deus. Comece a dar passos. Foi o que Pedro fez. Desce do barco, caminha. Porque não basta ter desejos, ter vontades, eu preciso ter atitudes em relação a esse desejo. Essa é a segunda lição que eu aprendo. Se eu quero que o meu relacionamento com Deus, se o meu nível de reconciliação com Jesus, ele seja aperfeiçoado, ele cresça em intimidade. Terceira lição, nesse processo, no relacionamento com Deus, é dar ouvido à voz do Mestre, independente das circunstâncias. Dar ouvido ao que Deus está falando, independente das circunstâncias. Quantos creem que o Senhor está aqui essa noite? Quantos creem que Deus fala através da sua palavra? Eu não sei quantos aqui que já tiveram experiência de ouvir profecias pessoais, de terem revelações, sonhos pessoais. Se você tem, glória a Deus, alimente as suas experiências. Mas nada substitui ouvir Deus através da sua palavra. Nada pode ser mais confiável no que diz respeito a ouvir Deus do que seja ouvi-lo através da palavra. Eu preciso aprender a ouvir Deus.
Independente da circunstância que eu estou vivendo, eu preciso aprender a ouvir Deus. Agora presta atenção, porque Deus às vezes nos fala em momentos contrários, mas nós estamos tão perturbados com o momento que Ele fala e a gente não ouve. Tenta imaginar a cena. Eles estão num barco. Há alguns anos atrás, foi encontrado um barco no Mar da Galileia. Ele estava preso ao barro no fundo do mar. Eu conheci o arqueólogo que foi um dos responsáveis para identificar o barco, se era ou não da época de Jesus. A extração desse barco apareceu até naquela National Geographic, como foi extraído, como foi o processo para tirar. E esse barco está lá no museu na Galileia. Quando você for comigo lá, eu vou te mostrar. É lindo o lugar. Está lá no ar-condicionado e tal, muito bacana o lugar. E possivelmente Jesus navegou naquele barco. Porque segundo os historiadores da época, não tinham muitos barcos, porque era algo caro. Não era qualquer um que conseguia ter um barco. E Jesus navegou em muitos ali. Então possivelmente Jesus pode ter navegado naquele barco. O barco está lá. Pelo menos o que sobrou dele, né? O barco está lá. Agora você imagina um barco no meio do mar, por mais que fosse um lago, e as ondas e o barco balançando. O barco está balançando. Quem aqui já navegou? O pessoal que trabalha embarcado esses dias, o Mateus postou aí um mar revolto lá na plataforma, né? Eu acho lindo. Aquela doideira, aquele mar balançando, né? Às vezes nós já saímos aí para pescar com alguns amigos, quando o mar dá uma balançadinha, começam a vomitar para um lado, vomitar para o outro. Aí eu gosto, porque você pega mais peixe, né? O peixe vem na isca. Não devia ter falado, né, irmão? Mas falei, hein, mesmo? Enquanto um vomita, o outro pesca. Aí você imagina a cena, o barco balançando, e quando o barco balança, irmão, tudo que você quer é se agarrar em alguma coisa, né, amigo? Você vai segurar em algum lugar ali, porque o barco vai que esse trem vira e me joga lá para... Enfim, aquela correria, o barco balançando, e no meio daquele balanço, que a Bíblia diz que o vento era contrário, Jesus fala para Pedro assim: vem. O que Jesus falou? Não ouvi, irmãos? Mais uma vez. Eu acho que ninguém ouviu, irmãos. Estava todo mundo tão preocupado com o balanço do barco. Estava todo mundo tão preocupado ouvindo o barulho do vento, que não ouviu Jesus falando: vem. Os 12 poderiam ter ido. Sim ou não? Sim. Os 12 poderiam ter ido, mas só vai quem ouve. Mas tem gente que está tão focado no vento, tem gente que está tão assim, preocupado com o vento, que não consegue ouvir Jesus. Tem pessoas que chegam aqui na igreja, num culto como esse, mas a cabeça está no problema, na conta que ele tem que pagar, na crise que ele está passando na família, numa doença que ele está enfrentando. Tem gente que está aqui, irmão, mas está tão assim, agarrado ao vento, que Jesus pode descer pessoalmente e falar com ele que ele não ouve. E quem não ouve, não experimenta o que Deus tem. Talvez essa lição, esse seja um grande desafio para o ano da reconciliação. Aprender a ouvir mais de Jesus. Às vezes as nossas orações, nós ouvimos aqui um irmão falando sobre isso. Às vezes as nossas orações, às vezes o nosso relacionamento com Jesus é um monólogo. É só alguém falando: Jesus me abençoe, Jesus abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe meu filho, abençoe minha igreja, abençoe o pastor, abençoe. Às vezes tem gente que a oração dele se resume a isso: Jesus abençoe. E ele não consegue parar para dizer: Jesus, fala comigo. O vento está forte,
O vento está forte, o barulho do vento está forte, o barco está balançando. Talvez até dizer: Jesus, eu estou com medo de naufragar. Fala comigo. E no meio daquele mar revolto, daquele balançar de barco, Jesus fala e ele ouve: vem. E o texto diz que ele desceu do barco e foi. Presta atenção, irmãos. Porque o nosso nível de relacionamento com Deus é determinado pela nossa capacidade de ouvi-lo. Nosso nível de intimidade com Deus, ele é determinado pela nossa capacidade de ouvi-lo. Nós precisamos parar para ouvir mais. Nós precisamos estar mais atentos. Gente, quando eu entro num culto, quando alguém vai ministrar uma palavra, pode ter 10 mil pessoas ouvindo. Eu preciso receber aquilo como se eu estivesse ali sozinho, como se fosse um profeta falando só para mim. Eu preciso aprender a discernir que uma palavra liberada para uma multidão, ela pode ser aplicada especificamente para a minha vida. Eu preciso aprender a ouvir. E talvez a única coisa que você precisa ouvir essa noite, você que está perguntando para Deus: Senhor, o que é que eu faço? Vou ou não vou? Faço ou não faço? Talvez a única coisa que você precisa ouvir essa noite é: vem. Vamos repetir? Pronto. Você estava em dúvida? Foi isso que você pediu para Deus? Pronto, Deus te respondeu: vem, querido. Pula do barco, meu amigo, e vem. Afundar ou não afundar não é o problema. O problema é não vir. O problema é não ouvir. Ouça a voz dele. Tudo que você precisa para chegar onde Deus quer te levar é ouvir a voz dele. Amém ou não amém? Quarta lição. Tem alguém comigo ainda? Então vamos lá. Quarta lição que eu aprendo nessa experiência, nessa aventura aqui, é clamar quando necessário e considerar que afundar faz parte do processo de crescimento. Clamar quando necessário e considerar que afundar faz parte do processo de crescimento. Esse texto é lindo, irmãos, porque ele afunda. Ele olha a humanidade de Pedro em algum momento, toma conta, e ele olha para as ondas, ele percebe a loucura que ele estava fazendo, e o vento soprando, e quando ele tira os olhos de Jesus, e ele olha para o vento, ele olha para as ondas, ele afunda. Só que quando ele afunda, ele não murmura, ele não questiona Deus, ele não reclama da vida. Quando ele afunda, ele não arruma culpados, porque é essa resposta negativa que a maioria das pessoas tem quando afundam. Eu estou afundando porque a minha igreja não cuidou de mim. Eu estou afundando porque a minha família me abandonou. Eu estou afundando porque as pessoas vão arrumando desculpas, argumentos e vão murmurando. Só que enquanto elas murmuram, enquanto elas reclamam, enquanto elas arrumam culpados, elas só afundam. E na nossa relação com Deus, afundar faz parte de processos. Para saber, quando eu estiver afundando, se eu vou continuar olhando para aquele que pode me salvar. Porque Jesus não está comigo só quando o mar está calmo. Jesus está comigo também quando eu estou afundando. Mas ele só descobre isso porque quando ele afunda, o que ele faz? Ele clama a Jesus: Jesus, salva-me! Eu estou afundando! E Jesus não foi indiferente, Jesus não fez pouco caso, Jesus não virou as costas. A Bíblia diz que Jesus estendeu as mãos.
e o levantou. Simples assim. Agora eu fico imaginando, irmãos, o que marcou mais a vida de Pedro? Nessa experiência aqui, o que mais marcou a vida de Pedro? Foi andar sobre as águas ou foi ter sido salvo quando afundou? O que mais marcou a vida de Pedro? Foi andar sobre as águas ou foi saber, errando ou acertando, o meu Messias está comigo, o meu Jesus está comigo. Errando ou acertando, Ele não me deixa, Ele não me abandona. Errando ou acertando, se eu clamar, Ele vai estar perto para me socorrer. Às vezes afundar é necessário para a gente crescer. Às vezes afundar é necessário para a gente aprender a depender mais de Deus. Às vezes afundar são permissões divinas para tratar em áreas da nossa vida como orgulho, como autossuficiência, de pessoas que acham que não erram, de pessoas que acham que são tão boas que elas são incapazes de errar e elas têm dificuldade de conviver com as próprias falhas. Às vezes afundar é necessário para a gente ver que nós somos humanos, mesmo Jesus estando perto da gente. Faz parte de um processo. Como é importante você estar aqui essa noite. Possivelmente existem muitas pessoas aqui essa noite que a sensação que elas têm na vida agora, hoje à noite, é: eu estou afundando, a minha vida está regredindo, minha família está indo por água abaixo, meu casamento, a minha fé. Gente, eu sei que tem gente aqui que sente isso, que a percepção que tem da vida é essa: eu estou afundando, mas Jesus te trouxe aqui para te dar uma notícia boa. Isso faz parte do processo. A grande questão e o grande problema não é afundar, mas como eu reajo diante do afundamento. Porque se você está murmurando, reclamando, arrumando culpado, querido, não tem boia que te salve, você vai afogar mesmo. Mas se você essa noite entender que, seja no barco, seja onde for, Jesus está perto, e se você olhar para Ele, clamar a Ele, Ele vai estender as mãos como estende sempre. Não existe fundo do poço que o braço de Deus não seja grande o suficiente para nos tirar de lá. Nós só precisamos clamar a Ele. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Essa é a lição. Afundar, às vezes, é inevitável. Mas a resposta que a gente dá é que define se nós vamos ou não chegar onde Deus quer nos levar. A intimidade com Deus, afundar, faz parte do processo. Relacionamento com Deus, afundar às vezes faz parte do processo. Mas a lição primeiro é clamar a Ele. Segundo é entender que faz parte do processo. Não desista. Só pare de reclamar. Só pare de arrumar culpado. E busque aquele que pode te salvar. Ele está aqui, Ele pode te salvar. O braço dele não está encolhido. O ouvido dele não está tapado. Ele pode nos salvar. Posso ouvir um amém da igreja? E a última lição. A última lição numa relação de intimidade com Deus, para mantermos, para sustentarmos uma reconciliação com Deus, é entrar em barcos somente na companhia de Jesus. Guarda essa lição, irmãos. Entrar em barcos
somente na companhia de Jesus. Não entre em barcos que Jesus não entrou. Todos os barcos estão sujeitos ao mar revolto. Todo barco está. Quando Jesus ele termina de contar o sermão da montanha, ele faz aquela comparação das duas casas. Eu acho aquele texto tremendo, eu vou contar para você. Eu acho um texto tremendo, que Jesus faz a comparação de duas casas, de duas construções. E ele diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e pratica é como alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Veio o vento, a tempestade, vieram todas as intempéries, tudo contra aquela casa, mas não a derrubou, porque ela foi construída sobre a rocha. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a areia. Veio o vento, a tempestade e derrubou a casa, porque foi construída sobre a areia. O que mais chama atenção para alguns seja a diferença entre edificar a casa na areia ou edificar a casa na rocha. Mas para mim o que mais chama atenção é que tanto uma contra a outra enfrenta a tempestade. O fato de eu estar em Jesus não significa que eu não enfrente tempestade, não significa que eu não esteja sujeito à tempestade, não significa que eu não esteja sujeito a ser atingido por problemas que são comuns a todas as pessoas comuns, normais. Eu também estou sujeito a isso. Isso não me faz menos casa de Deus, menos filho de Deus, não me faz menos amado, não, me faz simplesmente gente como qualquer gente é, que está sujeito a qualquer tipo, a todo tipo de tempestade. E é isso que me chama atenção. E no final a diferença é lógico, já que é inevitável a tempestade, então eu preciso ser inteligente o suficiente para construir sobre a rocha, para que a minha casa não caia. Já que é inevitável a tempestade, então eu vou entrar num barco, que eu tenho a certeza que se Jesus tiver, o barco vai chegar no seu destino. E ponto. Isso é uma lição para a vida, irmãos. Nós precisamos parar de perder tempo, de entrar em projetos, de andar com pessoas que Jesus não faz parte. Entrar em lugares, em situações que Jesus não entra comigo, isso é furada. Porque quando o vento bater, vai afundar e você não tem como socorrer, ser socorrido. Porque o que garante o barco chegar no seu destino não é a habilidade dos remadores. O que garante que o barco vai chegar no seu destino é que Jesus está lá. É Jesus que fez o barco chegar. É Jesus que fez o propósito se cumprir. É Jesus que cumpriu uma promessa de nos conduzir a um destino, a um lugar que Ele tem para nós. E é importante, no meu relacionamento com Deus, eu saber se eu não estou envolvido em projetos que talvez eu tenha até feito em nome de Deus, mas que Deus nunca entrou neles. Se eu não estou envolvido em relacionamentos que às vezes eu estou fazendo até em nome de Jesus, mas Jesus nunca entrou neles. O vento vai soprar, a tempestade vai se levantar, o mar em algum momento fica revolto. Isso não é o problema. A questão é se Jesus está comigo nesse negócio. Essa é a questão. Então aprenda a lição e tenha coragem. Se Jesus não está no seu barco, amigo, pula fora dele, procura logo entrar no barco que Jesus está, porque a vida é um risco.
e não ter o seguro de vida chamado Jesus é a maior furada. Porque qualquer segurança fora de Jesus é a maior utopia. Não existe segurança fora de Jesus. Não existe. Vamos ficar de pé. Eu não sei o nível de relacionamento que você desenvolveu com Deus até aqui. Presta atenção nisso. Porque ninguém pode julgar o nível de relacionamento que eu tenho com Deus. Ninguém pode julgar o nível de relacionamento que você tem com Deus. Talvez algumas pessoas possam olhar para você e dizer que você é uma pessoa incrédula e Deus vê fé em você. Talvez alguém possa olhar para você e dizer: você é uma menina de fé, ou você é um rapaz de fé, você é um homem de fé, e Deus olha para você e vê um incrédulo. Na verdade, só quem sabe o nosso nível de relacionamento com Deus somos nós mesmos. Não é o que as pessoas veem em nós ou falam de nós, mas é como nós sabemos que nós nos relacionamos diariamente com Deus. Então eu não sei qual é o seu nível de relacionamento com Deus. Eu não sei qual é o seu nível de intimidade com Deus. Talvez você seja do grupo da multidão que está na praia, que está experimentando os milagres, que está comendo do pão que Jesus multiplicou. E talvez você, nesse nível aí, você se sinta feliz. Para você está tudo bem, amém. Mas se você não se contenta em estar na multidão, se você quer algo mais, comece a dar passos, e o primeiro passo é se envolva e agarre no remo e comece a remar. Comece a se envolver com a sua igreja, comece a ser útil dentro dela. Queira estar mais perto dos lugares e de pessoas que estão envolvidas e que estão mais perto de Jesus. E se você é já essa pessoa que está aí agarrada, a gente sabe que pode contar com você, seus líderes podem contar, sua igreja sabe que pode contar, você está agarrado no remo, glória a Deus. Mas se você quer algo mais, hoje Jesus te desafia a dar um passo para fora do barco. Hoje Jesus te desafia a dar passos em direção a um nível, a um relacionamento sobrenatural com Deus. Uma intimidade que você nunca teve, de experiências que você nunca teve. Todos nós precisamos sair daqui essa noite desafiados a dar um passo na direção dele. Todos nós vamos sair daqui essa noite desafiados a crescermos no nosso nível de discipulado e de relacionamento. Não se contente com o que você está vivendo. Não se apegue, não se acomode ao que você viveu até hoje. Ouça Jesus te chamando: vem e venha. Não se importe com quem está do lado, não se importe com crítica, não se importe com nada. Simplesmente venha. Esse é um convite que ele está fazendo. Quantos entenderam essa palavra? Quantos conseguem ouvir Jesus falar: vem? Então venha. Não atrase mais. Não adie mais. Não procrastine mais. Venha. O tempo é agora. O momento de Deus para nós é agora. O momento de Deus para a igreja é agora. Então venha. Feche seus olhos. Tenha coragem de fazer uma oração por você mesmo. Tenha coragem de colocar a mão no coração e fazer uma oração perigosa.
Tenha coragem de fazer uma oração se comprometendo com Deus. Tenha coragem de dizer: Senhor, eu vou dar passos a partir de hoje. Eu vou tomar decisões a partir de hoje. Eu vou ter atitude diferente na minha casa, na minha rotina, na minha agenda a partir de hoje. Eu não serei o mesmo, eu não viverei no mesmo nível que eu tenho vivido até agora. Não, eu decido. Eu decido sair da praia, agarrar no remo, largar o remo, descer do barco, andar sobre as águas. Eu decido correr o risco de afundar, porque eu sei que se eu clamar, o Senhor me socorre. Faça essa oração antes de eu orar por você. E se você entrou em barcos que Jesus não está, saia daqui decidido a mudar projetos. Saia daqui decidido a tomar decisões em direção a Jesus. Pai, eu levanto a minha voz em oração. A nossa maior segurança, meu Deus, é saber que o Senhor está aqui. É saber que o Senhor está presente. Essa é a nossa maior segurança, é saber que o Senhor está presente. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é o nosso socorro presente na hora da angústia. Por isso que nós clamamos ao Senhor. Por isso que nós recorremos ao Senhor. Por isso que nós decidimos manter os olhos fitos no Senhor e caminhar na direção do Senhor. Por isso nós decidimos ouvir a tua voz, vem. E nós estamos aqui dizendo, respondendo, nós vamos, Senhor. Nós vamos. E a partir de hoje nós vamos. Nós vamos mudar a nossa rotina, nós vamos mudar a nossa agenda, nós vamos priorizar aquilo que é importante para o Senhor, nós vamos nos apegar à Tua palavra, nós vamos nos apegar à Tua igreja, nós vamos nos apegar a uma vida de oração, nós vamos sim nos apegar àquilo que é importante para nós nos aproximarmos do Senhor, para nós Te conhecermos com mais intimidade. Nós saímos aqui dessa noite decididos que a partir de hoje a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor nunca mais será o mesmo, porque hoje o Senhor nos eleva a níveis mais altos. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que entenderam essa palavra. Eu oro por todas as pessoas que desejam de todo o coração ter intimidade com o Senhor. Eu oro pelas pessoas que estão decididas a tomar atitudes em direção ao Senhor. Eu oro por essas pessoas e eu profetizo sobre a vida delas um tempo novo. Eu profetizo sobre a vida delas um tempo de revelação. Eu profetizo sobre a vida delas um tempo de intimidade e de conhecimento do Senhor. Eu profetizo para a vida delas, meu Deus, um tempo de desatar, de crescimento e de experiências sobrenaturais. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo a vida de cada um, independente da sua idade, independente do seu momento, independente das tempestades. Meu Deus, eu abençoo cada um dos meus irmãos e eu declaro sobre eles um tempo novo. Em nome de Jesus, um tempo novo. Essa é a minha oração e eu os abençoo. Em nome de Jesus, os abençoo. Os que creem, recebem, digam amém.